Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição do quadro Cinemei, que é aquele quadro que eu ensino conceitos de cinema, curiosidades envolvendo esse mundo de audiovisual pra vocês, no intuito assim de vocês aprenderem como uma curiosidade, ou então se tiver alguém que estuda audiovisual, alguém que trabalha com isso ou quer trabalhar com isso, já serve também, né? Serve pra todos os públicos. Na edição de hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu vivo mencionando principalmente nos vídeos de Stranger Things, quando a gente vai falar sobre matar protagonista, matar personagem, se isso precisa numa história pra ela ser boa e esse tipo de coisa. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como matar um personagem numa série, num filme, num livro e esse tipo de coisa. Porque não senhor, não senhora, você não pode simplesmente escrever a morte de um personagem e achar que vai ser sensacional, achar que isso vai dar, sabe, vai estar tudo certo com a sua história se você fizer isso. Tem uma forma específica que você deve fazer isso. Você deve preparar o seu personagem para sair da narrativa. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre esse assunto para vocês saberem identificar quando uma morte foi forçada num filme ou numa série, ou quando ela foi bem construída. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries, gosta de Stranger Things, que é um nicho bem forte aqui no canal. Inclusive, lá na loja do Plantão Geek tem um monte de estampa de Stranger Things, tem camiseta, tem moletom, tem um monte de coisa legal que você pode conferir também. E é claro que você também pode se tornar um membro aqui do Plantão Geek e ter benefícios exclusivos, tá bom? Sem mais delongas, vamos rodar essa vinheta logo e começar a falar de personagem. Bora! Antes da gente começar aqui a dar um passo a passo sobre como matar um personagem numa narrativa, né? O que você precisa se atentar na hora de fazer isso, você precisa entender por que os personagens existem. Você já chegou a fazer essa pergunta pra você mesmo? Essa pergunta pode ser meio besta, ou então talvez assim, muito objetiva, né? Eu não sei, às vezes as pessoas podem achar que é uma pergunta óbvia, mas você já parou pra pensar objetivamente o porquê que um personagem deve existir numa narrativa? Cada personagem existe por uma razão. Você criou ele pra alguma coisa. Isso vale do protagonista até aquele figurante, aquela pessoa que vai dar uma informação aleatória pro seu personagem. Pode ser uma razão superficial, pode ser uma razão mais profunda, mas você deve saber exatamente o porquê cada personagem existe em sua narrativa. Um exemplo excelente que eu penso aqui, que é uma ótima forma de você entender o porquê que cada personagem existe, que é introduzido assim de uma forma tão explícita na produção que eu vou mencionar agora, são os personagens de La Casa de Papel, que logo no primeiro episódio, pra quem não sabe, a protagonista Tóquio explica o porquê que cada personagem que tá sendo apresentado ali está ali naquele momento. Nisso ela acaba explicando, né, de uma forma assim técnica, o porquê cada personagem existe naquela narrativa. 27 atracos, joyerías, casas de subastas y furgones. Quando você sabe para que cada personagem existe na narrativa, você começa a desenvolver uma coisa chamada consciência narrativa. É fundamental que você saiba a história que você está contando. Por que essa história existe? O que você quer falar ao contar essa história? Você não pode ter uma história com apenas o propósito de é porque vai ser legal, porque vai ser divertida, já pensou, é uma situação de terror que nunca vai acontecer. Não, ela tem que ter alguma coisa pra falar. As melhores histórias têm coisas pra falar, então você sempre tem que ter essa consciência narrativa, né, que é esse conhecimento de você saber exatamente o que você tá contando. Quando você entende isso, você entende quais pessoas, digamos assim, né, que aqui no nosso caso são personagens, vão ser necessários para contar aquela história. E durante essa narrativa, cada um vai cumprir a sua função, certo? E a morte, quando você for fazer, ela deve colaborar para a trama e não ser um recurso assim que você vai colocar que vai totalmente contra a história que você tá contando. E é muito importante lembrar que quando o roteirista escolhe matar um personagem, de forma bem direta, ele não tá só matando um personagem, ele tá escolhendo desfazer de uma trama, desfazer de um assunto. Ele não vai tocar mais em determinado assunto, por isso que ele tá matando aquele personagem. De forma técnica, é isso que ele tá fazendo. É por isso que é muito difícil e deve ser muito calculado o ato de você matar um personagem. Agora eu vou começar a falar aqui pra vocês 4 coisinhas que você deve sempre se atentar na hora de você matar um personagem.
Olha esse cachinho. Gente, que coisa doida. Depois o pessoal acha que eu faço alguma hidratação master no cabelo, né? Não, gente, meu cabelo ele é cacheadão assim mesmo. Número 1. Questão de efeito. A maioria dos escritores e dos roteiristas que são muito amadores, eles apostam tudo na questão de efeito. O que seria isso, né? Você deve estar se perguntando aí. Questão de efeito, basicamente, é o efeito que aquela morte vai causar no telespectador. Geralmente, essa pessoa quer causar choque. Você mata um personagem pra chocar o telespectador, ou então pra deixar ele triste naquele momento. Sabe aquele pensamento de, tal personagem vai morrer porque quando ele morrer vai todo mundo chorar. Uma pessoa que vai com esse pensamento, muito provavelmente vai errar com o próprio roteiro, vai fazer alguma cagada, porque ele tá indo inteiramente pela questão de efeito. E isso é muito curioso, porque a gente criou esse negócio, né, essa associação com a questão do efeito, graças às produções melodramáticas, né, que são focadas ali, por exemplo, em novela, em filmes focados em expressionismo. Sabe quando você vai ver uma novela e do nada a tela congela, assim, no maior efeito Avenida Brasil? A novela acaba quando uma fala que tá grávida, quando a outra fala que descobriu o filho fora do casamento, não sei o que, aí pá, a novela acaba. Isso é puramente uma questão de efeito, que a gente teve um convívio muito grande ao decorrer da nossa história aí com o audiovisual, não só nós brasileiros, como o mundo, tá? Porque novela não existe só no Brasil. Ou seja, é por isso que tem muito roteirista e escritor que valoriza muito esse tipo de recurso, porque teve muito contato com isso. Só que, um adendo muito grande aqui pra vocês nunca mais esquecerem. A questão de efeito não é uma característica da boa narrativa. O seu filme não é bom porque tem uma questão de efeito. A sua história não é bem escrita porque tem uma questão de efeito. Na verdade, isso aponta totalmente o oposto. Isso porque a questão de efeito, ela tende a ser esquecível, ela tende a não marcar o personagem que passou por aquilo. Você pode perceber quando um personagem é morto por questão de efeito, ele não tem um impacto muito grande nos outros personagens. Vai ter naquele momento, tipo, ó, morreu agora, ó meu Deus, todo mundo foi atingido. Aí passa 2 episódios, todo mundo já esqueceu da morte da pessoa. Todo mundo já seguiu a vida, já tá seguindo normal a história. E você, telespectador, pode estar sofrendo lá constantemente, mas isso não vai aplicar nada nos personagens. É totalmente esquecível. Ou seja, os personagens que sofrerem aquela questão de efeito, né? De repente, sei lá, você decidiu matar um aliado do herói por uma questão de efeito. Isso não vai fazer efeito nenhum no caráter do seu personagem principal. Ele vai esquecer aquilo em algum momento. Ele vai ficar em choque e depois vai esquecer. Então, assim, gente, como escritor, você deve pensar na sua história como uma unidade. É uma coisa única, certo? E não como algo passageiro, algo que deve ser esquecido. Tudo deve incrementar na história, até mesmo as mortes. E pra gente fazer isso, a gente tem que se atentar ao segundo item da lista que eu vou falar agora. O item número 2 é a função. Lembra que eu disse que cada personagem existe por um motivo? Então, né, você não pode, obviamente, matar um personagem que ainda tem alguma função na trama. Ele ainda tem algo a se fazer, ele ainda tem um objetivo. E essa parte é bem complicada, é bem onde as pessoas mais erram na hora de escrever. E eu vou te mostrar o porquê. Sigo meus bons? Vamos supor que a gente cria um personagem que ele serve aí como aliado de um grupo de feiticeiros, vamos ir longe aqui. Esse personagem acompanha o grupo porque ele sabe um idioma específico, então ele vai ser muito útil na hora que precisar desse idioma, é por isso que ele está na jornada. A gente só poderia matar esse personagem, ó, veja bem, vou repetir. Nós só poderíamos matar esse personagem comunicador, né? Esse cara aí que está aí só pra fazer a comunicação, se isso fizesse parte de um obstáculo. Ou seja, se a gente precisasse quebrar a confiança desses feiticeiros, fazer eles acharem que estão sem esperança para que eles encontrem uma nova solução, e aí essa nova solução for uma informação nova para o telespectador, algo que seja extremamente importante o telespectador saber, aí sim nós poderíamos matar esse personagem. Caso isso não rolasse, sabe, se isso não fosse o caso, você de forma alguma poderia matar esse personagem, porque a função dele é se comunicar.
Ele está ali pra falar outro idioma. Ele tem uma missão. Você não poderia matar ele, a não ser que você estruturasse a trama toda ali de forma diferente. Porque nesse exemplo que a gente deu aqui, né, se fosse o caso de você matar esse feiticeiro pra uma nova informação ser trazida pro grupo, essa é a função dele, entendeu? A função daquele personagem seria trazer uma informação nova do grupo a partir de sua morte. Então é por isso que esse tema de função do personagem é uma coisa tão complexa, porque as pessoas muito dificilmente identificam a função correta daquele personagem. Nesse exemplo aqui, a função desse comunicador não seria se comunicar, seria morrer para uma informação nova surgir. Mas é como eu falei, se não tivesse essa informação, se não tivesse nada novo a ser aprendido e você simplesmente matasse esse comunicador, ia ser uma questão de efeito, não ia adicionar em nada. Nenhum personagem ia ser mudado com a morte desse comunicador. Se fosse mudado, ia ser assim, momentaneamente, depois todo mundo ia seguir a vida. Logo, seria uma morte mal estruturada. Uma das coisas mais importantes a se notar também é o terceiro item da nossa lista aqui. Gente, sempre se atendam à mensagem que essa morte do personagem vai passar. A morte desse personagem vai ensinar alguma coisa para o público, vai passar uma mensagem para eles. Para você definir a mensagem, é claro que você tem que analisar a sua própria trama, o porquê que você tá contando aquela história, o porquê que você criou aquele personagem, várias coisas desse tipo. Mas a sua história deve ter um tipo de moral, ele deve ter alguma crítica, ele deve ter algum comentário, não precisa ser assim a reflexão da sua vida, mas ele tá contando alguma coisa, você teve um motivo para você criar essa história e você tem que deixar isso claro. Mas tem pessoas que nem sequer faz uma análise na hora de escrever, né? E é claro, se você não é profissional e você não faz uma análise, tudo bem, você tá aprendendo. Se você já se considera um profissional, mas ainda é um pouco amador, tá tudo bem também, você tá aprendendo. Saiba a partir de já que você tem que ter uma mensagem, você tem que ter algo a dizer, né? Que senão a sua história fica bem vazia, bem superficial. E eu sei que muita gente nem para pra prestar atenção nessa questão de o que a morte desse personagem vai dizer pras pessoas, o que isso vai ensinar pras pessoas. Porque tem muito escritor que fica com esse pensamento de não, porque eu tô simulando uma coisa realista e no mundo real não tem esse tipo de coisa não, é um pouco mais complicada a vida e bababá. Tem uma galera que se pega nesse realismo e leva pra ficção. Só que adivinha só, quando você tá escrevendo um filme, um roteiro, você não está sendo realista, você tá planejando alguma coisa. Tem como você planejar a vida e sair exatamente como você quer? Não. Não tem. Spoiler da vida, né? Não tem. Você tem como você traçar objetivos, mas vai acontecer imprevistos, vai acontecer um monte de coisa na sua vida que você não faz ideia do que vai rolar, positivas e negativas. Num roteiro é totalmente diferente. Tudo que vai acontecer porque você escreveu. Não tem como dar um imprevisto, a não ser que você escreva um imprevisto. Ele continua sendo um produto audiovisual. Então, por exemplo, você não escreve por escrever, você sempre vai anotar ali alguma morte, alguma coisa assim, com uma mensagem junto. Você tem que prestar atenção o que vai acontecer e o que vai passar se você matar aquele personagem. Citando aqui rapidamente Stranger Things, é por isso que eu sou muito contra a ideia de matar a personagem Eleven, que muita gente tem, justamente porque isso entraria diretamente em choque com esse tópico da mensagem. Porque você vai estar falando pra mim, se você escolher matar a Eleven, o que eu acho que é uma péssima decisão e eu quero deixar claro que eu não acredito que vai acontecer por inúmeros motivos que eu falo nesse vídeo aqui, que tá passando pra vocês, porque se você pega uma menina que fugiu a vida inteira, que foi abusada a vida inteira, que tá tentando viver, ela tá tentando ter a vidinha dela, mas ela não consegue, ela sempre é perseguida, e você vai e decide sacrificar ela, matar ela, fazer do jeito que você quiser, não permitindo com que ela viva, que tipo de mensagem que você vai passar adiante? Você vai passar um tipo de mensagem pra mim que é tipo, não basta você tentar viver a sua vida não, tá? Você pode ter passado aí por um monte de sofrimento que tudo vai continuar dando errado. Na verdade, você vai querer morrer pelas outras pessoas. Sabe? É esse tipo de mensagem que vai passar. Então, não é algo feliz pra ela. É por isso que você tem muitas histórias que o personagem sofre muito e ele não morre no final. Por quê? Porque senão todo aquele sofrimento vai ser à toa. Vai ser gratuito. Não vai passar uma ideia de que ele superou tudo isso e que essas coisas são superáveis. Esses problemas são superáveis. Você vai passar uma mensagem de que esses obstáculos são impossíveis de se superar, que a pessoa deu a vida para que isso acontecesse. Essa não é uma mensagem muito bacana para as pessoas absorverem na vida delas, né? Então é por isso e mais um monte de outros motivos que eu acho que a Eleven de Stranger Things não deve morrer, por exemplo.
Assim como os caras de The Walking Dead, no final da história toda, não mataram a Maggie, que é uma personagem que sofreu horrores. Não mataram a Carol, que é uma outra personagem que sofreu muito aí no universo de The Walking Dead. É por isso, sabe? Não é só uma questão de, não, é porque os caras têm medo de matar, porque os caras não sei o que. Em The Walking Dead ninguém... Não, tanto que tem um monte de gente que morreu aí e você sofreu. Só que a galera muito sofrida dificilmente vai morrer, justamente por essa questão de mensagem. Find our people. Find my son. E a quarta e última coisa que você deve se atentar na hora de você decidir se mata um personagem ou não, seria a estrutura. É claro que é sempre fundamental você saber como você está estruturando a sua própria história. Não é um filme que vai ser igual ao outro, eles têm estruturas diferentes, apesar de trabalharem com os mesmos elementos. Você tá contando uma jornada de herói? Porque isso é uma estrutura diferente. O seu filme vai ter 7 atos, 5 atos ao invés de 3? Porque isso é uma outra estrutura. Se você estiver contando uma jornada de herói, por exemplo, você sabe que o aliado do seu protagonista deve morrer antes do clímax acontecer, por exemplo. Isso é parte da estrutura e você deve acompanhar ela, né, pra não fazer um erro aí na sua história. Você sabe que se você estiver fazendo uma jornada de herói, que inclusive se você quiser saber mais sobre essa estrutura, tá aqui, ó, tem um outro Cinemei falando sobre isso. Pô, você vai saber que quando o seu personagem estiver num ponto que é chamado de low point, ó, tá aqui escrito, ó, como é que se escreve esse negócio. Você sabe que esse aliado vai ficar em algum momento nesse low point, que seria basicamente ponto baixo, e você vai ter que matar esse aliado para uma mudança significativa acontecer com o seu herói. Isso é uma coisa da jornada de herói específica. Então é sempre bom você se atentar também a qual estrutura você tá seguindo para você saber o que fazer. Agora eu vou dar aqui rapidamente alguns exemplos de boas mortes que rolaram, tá? Então eu vou começar a falar spoilers. E as séries que eu vou mencionar aqui, caso você, né, esteja se preparando aí pra pular o vídeo, são Stranger Things, Game of Thrones e Breaking Bad, tá bom? Ó, tá aparecendo o tempo aqui na tela pra você pular os exemplos, né, que eu vou estar falando aqui, pra você não catar spoiler. Vai que você, sei lá, não viu Breaking Bad toda. Aí você pode clicar nesse tempo aqui específico. Começando por Stranger Things. Se você não viu Stranger Things, pule pra esse tempo aqui que tá aparecendo na tela. Na quarta temporada de Stranger Things, a gente teve a morte do Martin Brenner, que é aquele cara que cuidava da Eleven no laboratório. E ele morreu ali na frente da Eleven e tal, e isso acabou criando um efeito nela. Ela se libertou de um ciclo de abuso, ela enfrentou o Brenner para que ele pudesse morrer sem ter nenhuma função mais. Essa é uma mensagem extremamente poderosa, né? O Brenner, ele morreu, uma pessoa que abusou a Eleven a vida inteira, morreu na frente dela, ela não desculpou ele, só segurou a mão dele ali, não falou mais nada, ficou com uma cara séria, e isso passa uma mensagem de uma superação de um abuso, sabe? De reconhecimento com o que aconteceu na sua história, e você consegue passar isso adiante. Ou seja, morte bem estruturada, teve uma mensagem poderosa. A morte do Ed de Stranger Things, que muita gente insiste em reviver também, foi completamente estruturada desde o início. Teve até foreshadowing dessa morte, né? Com o Ed falando lá que aquele seria o ano dele, não sei o que. Numa dessas você já tá cavando a cova do homem, entendeu? Você já tá falando que esse não vai ser o ano dele. Ele morre ali na frente do Dustin e isso vai criar uma consequência pro Dustin. Então pode esperar que alguma coisa relacionada ao comportamento do Dustin deve ocorrer ali na quinta temporada, nem que seja mínimo. A Barbie também morreu para que a Nancy tivesse uma função de jornalista, para que ela se inteirasse aí e quisesse expor o governo, fazer alguma coisa contra todas essas pessoas ruins e criasse essa aura de jornalista que ela tem. Então teve uma função também. A função da Barbie foi completa a partir do momento que a Nancy sofreu um impacto. O mesmo pode-se dizer do personagem Bob, que morreu em Stranger Things, para que a Joyce ficasse com a ideia fixa de se mudar de Hawkins, ou seja, contribuiu para a narrativa, contribuiu para você jogar os Byers lá na Califórnia. A morte do Bob lá na segunda temporada contribuiu para que isso acontecesse. Função completa.
Agora eu vou falar 2 exemplos rápidos aqui de Game of Thrones. Caso você não tenha visto Game of Thrones, pule pra esse tempo aqui que está aparecendo na tela, tá bom? Pra você não pegar spoiler. A personagem Missandei tem uma morte muito bem estruturada em Game of Thrones, porque foi a partir da morte dela que a Daenerys teve aí uma gota final, né? Como se fosse um gatilho pra Daenerys. Ela flertou mais com as questões de loucura a partir da morte ali da amiga, que morreu dizendo Dracarys, né? Ou seja, a mulher morreu falando pra Daenerys queimar todo mundo. Pronto. Função da Missandei foi completa. O mesmo pode ser dito de Robb Stark, né, que foi aquele personagem que morreu ali na 3ª temporada junto com a Catelyn Stark. São 2 personagens da mesma família que morreram num evento ali que foi praticamente assistido pela personagem Arya. Só que isso guiou a mão da Arya numa espécie de jornada de vingança. Isso assim, depois que isso rolou, a jornada da Arya inteira foi baseada em eu preciso melhorar pra matar todo mundo que fez mal na minha família, porque agora eu estou completamente sozinha no mundo. Ou seja, a função foi completa também, e foi completamente estruturado todas essas mortes que aconteceram. Mudou a vida da Arya e mudou a vida da Daenerys, né, com esses exemplos. Quando perguntarem o que aconteceu aqui, diga que o norte se lembra. Indo agora para o nosso último exemplo, que é da série Breaking Bad. Então, assim, vai estar aparecendo aqui o tempo na tela, caso você não tenha assistido Breaking Bad ainda, para você pular esse spoiler que eu vou dar agora. Now, say my name. O personagem Walter White, que é o protagonista de Breaking Bad, acaba morrendo ali no final. E você pode ver que ninguém reclamou que o Walter White morreu. Sabe por que ninguém reclamou? Porque desde o primeiro episódio da 1ª temporada, você já é, assim, surpreendido com a ideia de que o Walter White tem câncer. Ou seja, ele já flerta com a ideia da morte desde o começo. O que faz com que a morte do Walter White seja completamente estruturada. Você não podia acabar Breaking Bad sem matar esse personagem. E o melhor que fez total sentido, assim, com quem o Walter White era, né? Ele era um cara calculista, ele morreu quando ele quis, literalmente isso. As coisas só aconteciam, entre aspas, do jeito dele, ele teve controle total da própria narrativa, nesse aspecto, né? Dele escolher o momento da morte dele. Então tudo fez sentido, foi tudo estruturado, ninguém reclamou. You're goddamn right. A construção da trama é uma coisa fundamental, gente. Você tem que muito saber o que você tá escrevendo, quem você tá escrevendo. Eu sempre tô pontuando isso aqui porque é a mais pura verdade. E eu vou dar aqui 2 exemplos de mortes ruins, uma de La Casa de Papel e outra de The Walking Dead. No caso de The Walking Dead, eu vou estar falando da 3ª temporada, tá? Então o tempo está aqui, aparecendo na tela mais uma vez para vocês pularem pra conclusão do vídeo, caso vocês não queiram saber esses spoilers, tá bom? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Uma das piores mortes que eu achei que foi pessimamente estruturada, foi totalmente uma questão de efeito, foi a morte da Nairobi. A morte da Nairobi de La Casa de Papel foi uma coisa, assim, ridícula, em muitos níveis, porque você literalmente salvou a mulher da morte. Ela tinha tomado um tiro no peito, vocês se lembram disso? Ela tinha tomado um tiro no peito dela, você vinculou ela com a família novamente, passou por toda aquela tensão das pessoas quererem invadir o banco enquanto a Nairobi tá ferida e não sei o que. Cara, se você fosse pra matar a Nairobi, você tinha que matar naquele momento. Por quê? Porque antes daquele momento, você não tinha introduzido a Nairobi a ideia de você querer ficar com outras pessoas, né? Você discutiu o que era amor, você ainda estava com aquela função da Nairobi de acelerar o processo ali das barras de ouro que estavam sendo feitas, ou seja, ela tinha uma função ainda na história. Ela estava ali exercendo a função dela quando ela morreu. Se você tivesse matado antes, com a bala no peito, você não teria introduzido ela nessa questão de ela falar com o Bogotá, de se aproximar do Bogotá e colocado mais temas pra ela finalizar. Você não teria inserido mais nada pra ela, você teria encerrado a narrativa dela, que é o que eu disse que deveria ter sido feito. Mas não, você quis matar a Nairobi num puro recurso de choque, numa pura questão de efeito, pra todo mundo se ficar impactado ali na hora, mas depois a galera supera a morte da Nairobi assim, né? Faz uma ceninha bonitinha ali, por Nairobi, não sei o que, depois esquece, acabou. Não implica mais em ninguém, no desenvolvimento de ninguém. A morte da Nairobi não mudou a personalidade de ninguém de La Casa de Papel. E sobre The Walking Dead, uma morte que foi podremente estruturada. Assim, The Walking Dead tem algumas mortes que são podremente estruturadas, né?
Mas eu quero fazer uma menção honrosa aqui a Andrea, de The Walking Dead, que foi a primeira morte mal estruturada que a série teve, né? Isso porque a Andrea teve uma função de conciliadora ali nesse universo apocalíptico, né? Ela passou por um monte de coisa, ela sofreu um monte de decisões erradas, ela lutou contra vários zumbis, ela já matou zumbi enquanto ela não tinha nada na mão, pra você chegar lá e matar ela por uma mordida, numa cena porcamente construída, sabe? Ela já tinha soltado uma mão, ela poderia ter matado um zumbi com uma mão só. A gente já tinha visto ela fazer isso, só que eles decidiram matar a personagem, que tinha essa função de conciliadora que não foi completa. Então ela morreu sem cumprir a sua função também. Que coisa horrorosa! Sai daí, olha que coisa horrorosa! Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dos exemplos. Pra pessoa que pulou, né, e veio aqui direto pra conclusão, seja bem-vindo novamente pra nossa despedida aqui do vídeo, né? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries e esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!